Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre Xin Han, que é uma apresentadora e escritora de muito renome. Hoje ela vive em Londres e escreveu As Boas Mulheres da China. Deixa eu colocar aqui mais perto da luz. É um livro muito bonito da editora Companhia das Letras. Esse livro não é comum de encontrar, principalmente na internet. A gente acha só mais as versões mais modernas, né? Aquele vermelho e azul. Então, da China de Xinjiang. Em 58 e em Nanquim que ela trabalhou até 1997. Apresentadora de muito renome na China, né? Trabalhou em Xangai também. E ela tinha um programa onde ela mostrava a vivência do chinês. Lembrando que 1958 é o período do Mao Tse Tung, né? Que é o homem que venceu a revolução, né? Implantou uma revolução contra o regime do general Chiang Kai-shek, caiu aqui, contra o regime do general Chiang Kai-shek, e eles vieram se refugiar em Taiwan. O de Taiwan ele se considera independente, porém o regime chinês consideram que eles são uma província rebelde, né? Até hoje a gente vê nos meios jornalísticos e de comunicação que o regime chinês está sempre querendo o território taiwanês, né? Então, sobre o livro da senhorita Xin Han, é um livro muito bom, me ajudou muito a entender a questão humana, né? De você se imaginar viver num país onde, principalmente assim para as mulheres mesmo. E esse livro eu não indico para as mulheres que estão grávidas, porque ele é muito pesado. Já nas primeiras páginas ele relata abuso do pai com a filha, o valor da mulher mesmo no meio social, no meio de trabalho, que naquele tempo, hoje também, mas principalmente na China, porque a China é um país muito reservado, né? É um país, digamos, fechado, onde ele tem um domínio da comunicação, dos meios jornalísticos, ele tem um domínio da imprensa, ele tem um domínio das escolas, né? Tem países que são mais reservados? Tem, Coreia do Norte, mas a China é o país onde está hoje. Bom, a Shin Han, ela trabalhava no meio jornalístico, né, como apresentadora. Então, ela, durante o seu convívio, ela buscava sempre meios de ter matéria, de buscar conteúdo para o jornal onde ela trabalhava. E aí ela começou a receber cartas, né, de pessoas mostrando a sua vivência, de pessoas mostrando que tinham lá na sua província, no seu bairro. Então ela recebeu uma carta de um garoto do interior, no Nordeste chinês, onde nessa carta tinha uma pena de galinha. E na China, você pena de galinha é um sinal, outros países também, né? Aqui no canal a gente tem relatos, por exemplo, na Itália, se você receber na sua casa um peixe, é sinal de que você está sendo procurado, de que você está sendo, de que alguém quer, digamos, pegar você. Na China, você receber uma pena de galinha quer dizer que você está pedindo socorro de algo muito grave. E foi o que a Shinhan recebeu. E uma dessas diversas cartas era uma pena de galinha. Então, e outra, essa pena de galinha não foi nem da pessoa que enviou para ela, foi de um garoto. O livro ele relata já nas primeiras páginas, um garoto que ele enviou para a apresentadora, pois ele conhecia uma vizinha que ela estava sendo presa a correntes pelo marido. E as vísceras dela, ele descreve isso no livro, já estavam ficando à vista, já estavam para fora, né, à base de correntes. Shinhan acha isso um absurdo, ela vai até a polícia, porém, num regime pré-revolucionário, é muito comum isso. Então a polícia, digamos assim, ela não fez muita coisa. Eles falaram, não, isso daí, se a gente for
Em todo lugar onde tem uma pessoa acorrentada, nós não vamos ter, digamos assim, paz. A Shinhan achou isso um absurdo, porque como ela vai poder viver num país onde hoje ela vive em Londres, onde tal atrocidade acontece e sequer a polícia ela faz algo a respeito, né? Então ela comprou ela e você vê que isso já está no próprio convívio da população, porque os próprios colegas não acatou muito bem isso de ajudar essa mulher que estava acorrentada. Falaram, não, você vai gastar muito dinheiro, não vai dar uma matéria muito boa. O nosso jornal ele já tem matérias pesadas, isso daí já vai passar da linha vermelha. Então eles não acharam muito bom, mas mesmo assim a Shinhan, com sua hombridade, digamos assim, dedicação, ela foi até esse local e, digamos assim, negociou. Negociou porque, assim, naquele tempo na China, lá em 1958, quando os nacionalistas já tinham fugido da ilha, você podia comprar uma esposa, né? Você simplesmente não se casava ou dava-se em casamento. O marido ele comprava realmente uma esposa. Então, nesse comprar, ele considerava dono. Ele comprou, ele falou, não, eu comprei, então é propriedade minha. Então ele acorrentava, ele subjugava, né? E impunha a outrem à submissão. Outro sim, também tinha a questão do convívio mesmo, porque assim, a gente vê muito no Ocidente movimentos, pró-gênero, no Oriente, isso no Ocidente, lá já no Oriente, mais assim, especificamente na Ásia, não tem essas questões. Pelo contrário, hoje o ditador chinês, para alguns presidentes, que é o Xi Jinping, ele vem de uma revolução, o pai dele foi contra a revolução, os generais do Chiang Kai-shek, e hoje ele está no Partido Comunista. Isso mostra que ele está trabalhando para aqueles vieram a matar o pai dele, né? Então, esse livro, ele, além da questão literária, ele traz muito história também, muita história. E outra, além da carta desse menino, né, que recebeu, ele entregou a ela receber a pena de galinha, ele relata um ponto bem peculiar, um pouco intrigante. Tinha uma menina que ela tinha que era uma mosca. Quando vocês lerem, vocês vão acreditar. Era realmente uma mosca que era o bichinho de estimação dela. Considerava que era inofensivo, era o que tinha, porque ela vivia presa, né? Não tinha muitas coisas. Então, para não chegar num nível de solidão tão extremo, ela tinha como um animalzinho, caso animal não, inseto mesmo, uma mosca. Então, para você ver o nível de solidão, sofrimento que tinha a China naquele tempo. Hoje está melhor? Sim, hoje está melhor. Mas naquele tempo realmente era sofrido, né? É um livro que eu indico muito, né? Ela nasceu em Nanquim até 1997 e ela publicou o primeiro livro. Hoje ela tem outros livros, mas o que realmente ficou foi o livro As Boas Mulheres da China. Foi o primeiro e o mais renomado, né? Então eu vou ler só uma leitura de orelha, né? Aqui no nosso canal a gente faz. Assim, durante os 8 anos em que apresentou o programa de rádio Palavras na Brisa, que era o programa da Shinhan, se propôs a discutir questões femininas, que não é comum no Oriente ter essas questões, essas pautas políticas, né? Porque hoje eles têm um dito que é assim: se nós estamos na evolução, nós vamos impedir, digamos, as revoluções coloridas. Revoluções coloridas seriam essas de gênero, de pautas trabalhistas. Lembrando que na China não tem uma lei trabalhista tão forte quanto no Brasil. Né? Continuando, de forma cautelosa, paciente e compreensiva, Shinhan colheu relatos em que predomina a memória na opressão e no abandono, casamentos forçados, desilusões amorosas, ostracismos e violência.
Ideias confucianas, como a de que, numa mulher, a falta de talento é uma virtude, continuam presentes na imagem que a mulher chinesa tem aos olhos masculinos e muitas vezes aos seus próprios olhos. A carência de educação sexual e a repressão às manifestações de afeto fizeram de várias mulheres vítimas de estupros, quase sempre acobertados pelo abuso do poder militar. Outras formas presas por violar as severas restrições matrimoniais do regime, algumas enlouqueceram em meio às provações sucessivas. E essas histórias comoveram soma-se da primeira autora, separada dos pais de infância e vítimas de humilhações. Então, assim, é um livro bem pesado. Para mulher não indico, não é fácil, principalmente, igual eu disse no início, para mulher que está grávida, porque esse livro tem histórias comoventes. Então, indico para quem quer aperfeiçoar e entender a história chinesa, né? E até o fator humano, né? Então esse é o livro As Boas Mulheres da China, de Xin Han. Espero que estejam gostando. E até o... Tchau.